Amém, irmãos? Nós estamos debaixo da mão de Deus, da visão, da liderança de nosso bispo Samuel de Castro Ferreira, da nossa bispa Keila Ferreira e do nosso pastor do campo, pastor José Pereira de Lima, para abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Quantos recebem a bênção da nossa liderança? Levanta a mão e dá um brado de glória. Amém, meus irmãos? Nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Se coloquemos sobre os pés, receberemos a irmã Elaine Oliveira trazendo-nos a palavra de Deus. E a você, internauta que está conosco, que Deus te abençoe, que tenhamos um bom culto, que Deus nos dê uma boa palavra. Glória a Deus, aleluia. O sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero agradecer a oportunidade que a minha liderança também deu. Eu sempre vejo o pastor enfatizando, valorizando a liderança, e eu tenho que valorizar a minha também. Os meus pastores foram os maiores presentes deste ano que Deus nos deu, né? Meu esposo está ali para concordar. Irmãos, como o culto, né, é do círculo de oração. Sexta-feira a irmã Maria do Carmo pregou, ontem a irmã Alessandra e hoje eu, só escolheram mulheres. Não tinha como eu não trazer uma palavra dedicada a mulheres, né? Abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, já no capítulo 1, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois, comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Os irmãos podem se assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluia, sim, vamos falar de Ana, né? Vamos falar de Ana e vamos falar de Penina também. Irmãos, creio que essa palavra é uma palavra muito conhecida, eu já ouvi várias vezes, mas a palavra de Deus diz que ela se renova dia após dia. Então eu creio que pela fé, hoje eu vou trazer algo novo para a vida de vocês. Eu creio pela fé que a palavra de Deus hoje vai falar ao coração de alguém e a gente vai voltar para casa cheio de esperança. Glória a Deus. Irmãos, aqui relata a história de Eucana, né, que tinha duas mulheres, Penina e Ana. Já abrindo um parênteses aqui, que era um casamento polígamo, né, que ele tinha mais de uma mulher.
Plano esse que não era plano do Senhor, porque o plano do Senhor para nós, né, que é que um homem tenha uma única mulher e que a mulher tenha um único homem e eles se ajuntem e tornem-se uma só carne, como diz no livro de Gênesis. Se Deus tivesse o plano, né, que o homem tivesse mais de uma mulher, ele não teria colocado unir-se a um ao outro, né? Ele colocaria unir-se a o homem a várias mulheres, mas ele diz uma única mulher. Porém, o contexto bíblico aqui, se tratando de Velho Testamento, em algumas circunstâncias, Deus ele permitiu a poligamia, que é a associação com mais de uma esposa, por diversos motivos. Um deles eram guerras, né? Os homens saíam para as guerras e eles morriam em grande quantidade, e as mulheres ficavam ali em maior quantidade e não conseguiam um marido para sustentá-las, não conseguiam um marido para gerar filhos. Então, por isso, em algumas circunstâncias, Deus ele permitiu a poligamia, né? Que era um homem ter mais de uma mulher. Porém, se você se atentar à palavra de Deus, todas as vezes em que houve poligamia, deu confusão. Nunca dava certo. Todas as vezes em que um homem casava com mais de uma mulher, tinha algum problema. E você vai encontrar diversas vezes no Velho Testamento. Por quê? Porque isso foge do plano original de Deus. E tudo que foge do plano original de Deus dá confusão. E eu quero que você se imagine. Já pensou se o seu marido tivesse uma mulher além de você? Está repreendido em nome de Jesus. Creio que ninguém queria isso para a sua vida. Ter que dividir o seu esposo com outra mulher. Então, agora eu quero que se você se coloque no lugar de Ana. Ela tinha que dividir o esposo dela com outra mulher. Como não, se não bastasse, além de dividir com outra mulher, ela ainda tinha um problema terrível. Ela não podia, ela não conseguia gerar nenhum filho. E, contrapartida, a mulher com quem ela dividia o seu esposo gerava filhos e filhas, como diz a palavra de Deus. E eu acredito que Eucana só arrumou uma segunda esposa, isso não está na Bíblia, mas ele arrumou uma segunda esposa porque Ana não podia gerar filhos, e naquela época era muito importante para um homem gerar filhos para manter história, para passar a genealogia para frente. Se ele não gerasse filhos, a história dele se acabava ali. Então eu acredito que ele amava Ana, mas ele teve que adquirir uma nova esposa para gerar história, né? Para gerar filhos. Só que ele não fez distinção. Olha que homem maravilhoso era Eucana. Eu fiquei emocionadíssima, de ver o amor que ele tinha por essa mulher, porque ela não podia gerar filhos, e ele olhou para ela e falou: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Veja a generosidade, o amor, a empatia que ele tinha pela sua esposa. E a Bíblia ainda fala que ele dava uma porção para Penina, ele dava uma porção para os filhos que ele tinha com Penina, mas para Ana ele reservava uma porção muito maior e muito melhor para demonstrar, ainda que você não gere filhos, o meu amor por você permanece intacto. Glória a Deus, aleluia. Quantos querem maridos assim? Glorifica aí, profetiza pela fé. Aleluia. Mas voltando à história, né? Ana, apesar de ter um marido abençoado, apesar de ter uma casa abastada, né? Já que a Bíblia demonstra que eles tinham boas condições, eles iam frequente todo ano, né, oferecer sacrifícios, e ali eles tinham uma boa condição financeira, porém, ainda assim, faltava alguma coisa. Não importava que ela tinha um bom marido, não importava que ela tinha uma boa condição financeira, não importava até que ela tinha saúde, ainda faltava alguma coisa. E eu creio que no decorrer das nossas vidas, sempre tem um sonho, sempre tem alguma coisa dentro de nós que, se a gente não conseguir fazer, vai faltar alguma coisa, né? E para Ana era uma coisa tão difícil, porque Ana não está nos dias de hoje, né? Que uma mulher que não está gerando filhos, ela corre no ginecologista, ela faz uma bateria de exames e lá vai constatar o que está acontecendo com ela. Será que o problema é nela? Será que ela está com alguma disfunção hormonal? Será que ela tem algum problema no útero? Em alguns casos, eles conseguem reverter com medicamentos, outros com cirurgia. Enfim, a medicina hoje está bem evoluída, só que ela não tinha nenhum desses recursos. O único recurso que ela tinha era ouvir constantemente que ela era uma mulher amaldiçoada. Era isso que as mulheres que não podiam gerar, eram esse tipo de nome que elas recebiam. Olha, você foi amaldiçoada, você não pode gerar filhos. E agora eu quero que você, mulher, se coloque no lugar desta mulher.
Ela dividia o marido com a mulher que gerava filhos, e além disso, essa mulher com quem ela dividia o marido era uma mulher atribuladíssima, era uma mulher amargurada. Aí você fala, como você sabe que ela era amargurada? Já demonstra aqui nos textos bíblicos, ela irritava Ana constantemente. E minhas irmãs e meus irmãos, uma pessoa que é feliz, ela não fica incomodando o outro. Uma pessoa que é amargurada, ela se preocupa demais com a vida dos outros, porque ela não é feliz, ela não tem paz, e ela quer tirar a paz dos outros também. Então, Penina era tão amargurada de espírito, ela tinha tanta inveja de ver que o seu esposo, né, tinha mais amor por Ana, e ainda que ela não gerasse, ele não fazia diferença, pelo contrário, ele demonstrava constantemente que amava ainda mais a Ana. E essa mulher amargurada, o que ela fazia? Ela usava dos artifícios que pessoas amarguradas usam, que é tirar a paz por meio de fofocas. Quer tirar a paz zombando, quer tirar a paz mostrando o que tem. Às vezes nem tem tanto, mas quer mostrar o que não tem, só para tirar a paz da outra. Pessoas amarguradas não são mulheres que estão ali, ó, mulheres dedicadas à oração e à palavra de Deus. Pessoas amarguradas não reservam tempo de oração. Pessoas amarguradas nem olham a Bíblia, porque se elas olharem a Bíblia, vai contestar com tudo que elas andam fazendo. Pessoas amarguradas, você já sente a energia dela ali, a hora que você chega perto. Você mal chega perto, já começa a criticar e falar da saia da irmã. Pessoas amarguradas, você chega perto, já começa a falar mal dos parentes, começa a falar das primas, falar das cunhadas. Pessoas amarguradas só podem oferecer para outras pessoas sua amargura. E a gente já sente de longe. Quando você chega perto de uma pessoa amargurada, ou ela vai falar da vida de alguém para você, ou ela vai falar até mesmo da própria família. Pessoas amarguradas, elas gostam de desenterrar o passado. Converse com uma pessoa amargurada que ela vai te lembrar de coisas, né, que você tenha feito para ela no passado, ou que o marido fez, ou que o filho fez, porque elas não esquecem. Pessoas amarguradas não receberam perdão, não sentiram que receberam perdão. Porque Deus, ele está ali, Jesus está disponível para oferecer o perdão para quem quiser. Mas tem gente que é tão amargurado que ele se sente em dívida com Deus. Ele não sente nem vontade de falar assim, ó, eu vou pedir perdão e vou perdoar, porque ele se sente em dívida constantemente. E essa questão dessa dívida que nós, como cristãos, nós, mulheres cristãs, dedicadas à palavra e à oração, essa dívida a gente já não tem mais. A nossa dívida foi pagada lá na cruz. Ninguém pode colocar culpa nas nossas costas. Ninguém pode falar que eu ou você é amargurada. Por quê? Porque nós somos livres, felizes, porque temos a oração e a palavra de Deus no nosso coração. Eucana ia todos os anos oferecer sacrifício. Neste ano, Ana viu que ia ser diferente. Ana estava num processo que eu poderia dizer de opressão total, porque a Bíblia diz que ela não estava querendo nem comer. Irmãos, um negócio bom é um negócio é comer, né? Pensa num negócio que é difícil, né? Que engorda até, mas assim, comer. Então, para falar que uma pessoa não está comendo, uma pessoa que não está tendo apetite para comer, sendo que comer é uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos deixou, pode ter certeza que o coração dessa pessoa está oprimidíssimo. Que essa pessoa está até perdendo a esperança. Só que ela, ainda que ela tivesse oprimida, ela foi fazer a parte dela. Ela foi o quê? Oferecer sacrifício ao Senhor. E eu muito me alegro em ver a fidelidade desta mulher. Ainda que em opressão, ela poderia ser vítima, ela podia se vitimizar e falar, meu Deus, Deus não me ama, olha o que ele me fez. Eu tenho que dividir meu marido com uma mulher que só me oprime, e todos os anos eu tenho que ver essa barriga dessa mulher crescer. Todos os anos eu tenho que ver essa mulher gerar filhos e filhas, e eu aqui sem nada. Ela poderia se vitimizar ao extremo de falar, eu nem vou na casa do Senhor. O que eu vou fazer lá hoje? O que eu vou fazer lá hoje se Deus pouco se importa comigo?
Mas não, ela foi, porque ela sabe que ainda que nós sejamos oprimidos, ainda que a gente passe por luta, ainda que a gente passe por tribulação, a casa do Senhor, o aconchego dos braços do Pai, sempre vai ser o melhor lugar para o cristão, para o servo de Deus estar. Que quantos aqui estão felizes de estar debaixo das asas do Senhor, debaixo da graça, na casa do Senhor? Glorifique a Deus neste lugar. Aleluia, glória a Deus. E essa mulher ela foi para o templo, só que dessa vez foi diferente. Foi diferente, porque ela viu nesta vez a oportunidade de alcançar o trono de Deus. E aqui a Bíblia diz que ela chega lá na casa do Senhor e ela está com o coração tão contrito. Sabe quando você está passando por uma luta, uma prova que se você ajoelhar no chão, você nem consegue falar, você só chora. Para Deus interpretar suas lágrimas, você só chora, Senhor, e começa a chorar. Foi o que aconteceu com Ana. Ela estava tão atribulada, ela estava tão triste, ela estava com o coração tão contrito, que ela começou a orar, que ela só batia a boca de tanto que ela chorava. O profeta que viu ela ali orando, ele pensou que ela estava embriagada. Chegou nela e falou, mulher, aparta-te do vinho. Essas horas da manhã, né, tomando bebida alcoólica, porque ela estava tão atribulada, ela estava tão triste, e ela orou com tanto fervor, com tanto amor, com tanta fé, que nem saíam as palavras, porém, Deus estava ouvindo, porque a gente sabe que ainda que as nossas palavras não saiam, ainda que em pensamento, ainda que na madrugada quando ninguém vê, ainda que você se levante de manhã para orar e ainda todo mundo está dormindo, Deus está te vendo, ainda que a sua boca nem abra. Deus está ouvindo os seus pensamentos. Quantos creem, confiam na fidelidade do Senhor em ouvir, em escutar as nossas orações? E Ana clamou ali com tanto fervor que o profeta olhou para ela e falou assim, ó, seja feito essa bênção, essa providência na sua vida. Só que o que me surpreende aqui é que ela saiu e aí o versículo seguinte diz o seguinte, e sucedeu que passado algum, versículo 19 diz o seguinte, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Ela tinha acabado de receber uma profecia. Ela tinha acabado de receber uma bênção direcionada para ela. Ó, seja feito segundo o que você tem pedido ao Senhor. Mas ainda assim, o versículo aqui diz que eles se levantaram de madrugada e oraram perante o Senhor. O que a gente percebe aqui? Que ela não tem um coração egoísta que pensa só em si. Ela recebeu a profecia, ela poderia falar, nossa, eu estou feliz, eu vou dormir agora, amanhã eu vou acordar e as coisas vão acontecer. Ela permaneceu com a fidelidade dela, porque ela sabia que o Deus que ela servia é um Deus que merece o nosso esforço. Irmãos, tem uma palavra que diz, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. E olha, as minhas maiores experiências com Deus, com o Senhor, foram pela madrugada. Essa palavra ela é tão verdadeira e tão fiel que ela aconteceu comigo diversas vezes. Toda vez que eu me via atribulada, toda vez que eu me via sem saída, sem entender o que estava acontecendo, eu falava, Senhor, eu quero acordar de madrugada. Mas eu não quero acordar daquele jeitinho lá, não, que você coloca o celular para despertar e a hora que o celular começa a despertar, você quer tacar ele longe. Não, eu falei, Senhor, eu quero orar. Não é aquele jeitinho lá que você pega o despertador e começa a bater assim e falar, não acredito que já é 3 horas da manhã, misericórdia. E aí você mal ajoelha, às vezes ajoelha em cima da cama, às vezes nem desce no chão e fala, Senhor, abençoa, 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 não sabe nem o que está saindo ali. Eu falei, Senhor, me acorda de madrugada, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que escuta o meu clamor. E eu acordava 2h59, eu falava, eita Deus grandioso. E é pela madrugada, irmãos, é pela madrugada que as minhas maiores experiências com Deus se aconteceram. E, irmãos, orem mais de madrugada. Busque mais a Deus de madrugada. Deus, ele vê o sacrifício dos seus filhos. Deus está vendo o sacrifício que você está fazendo para ter mais contato, mais intimidade com Deus. Porque hoje em dia
todos, muitos. Se eu falar aqui, ó, quem quer ser abençoado, quem quer um carro, quem quer uma casa, quem quer isso, quem quer aquilo, todo mundo vai levantar a mão e falar, glória a Deus, eu quero. Quem quer receber bênção, glória a Deus, eu também quero. Quem quer, mas se eu falar, quem quer ser provado, quem quer passar luta, ninguém vai levantar a mão. Porque a gente vive, né? A gente vive num mundo, né? Que tem muitas coisas. O mundo tem muitas coisas para nos oferecer e às vezes os nossos olhos brilham para essas coisas, né? E quando a gente vê a oportunidade, vê uma pregadora aqui começa a pregar prosperidade, a gente vê essa oportunidade, a gente quer receber de bom grado. Levanta a mão aqui, nossa, eu quero, é meu, eu vou receber, eu tomo posse da bênção. Glória a Deus, aleluia. A gente até glorifica, volta para casa feliz. Mas, irmãos, intimidade ainda é o maior privilégio que o cristão adquire na casa do Senhor. Intimidade, e era o que Ana tinha. Porque eu vejo muitos e muitos pregando, nossa, que Ana orou ali naquele momento, mas eu não acredito que foi só aquele momento que fez com que Deus abençoasse Ana. Eu acredito que Ana era uma mulher de oração. Eu acredito que Ana constantemente meditava na palavra do Senhor e vivia uma vida de retidão. Tanto que ela se via oprimida constantemente, mas a Bíblia não mostra, não diz que ela retrucava, que ela fazia coisas contra Penina. Por quê? Porque ela tinha espírito ali, ela tinha fervor de um verdadeiro crente, aquele que serve a Deus, aquele que toma pedrada e opa, desvia, vou continuar reto. Aquele que toma pedrada da esquerda, toma pedrada da direita e fala, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. E eu não acredito que foi só aqui não. Deus, ele estava sondando a vida de Ana, durante todo esse tempo que ela estava passando opressão, estava sondando a vida dela e vendo as obras, as coisas que ela ia fazendo. Então, aquele momento ali foi um momento crucial em que o profeta profetizou, mas Deus ele estava sondando a intimidade dele com Ana há muito e muito tempo. E se Deus permitiu que ela fosse estéril, foi para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dela. Porque se ele não tivesse permitido que Ana fosse estéril, não existiria Samuel. Quem sabe Ana teria um filho, ia criar ali, ia ter outro nome. Quem sabe ela teria um filho ali, ele ia ter a mesma profissão do pai. Quem sabe ela... Sabe Deus o que iria acontecer, mas Samuel só existiu porque Ana fez um voto ao Senhor. E aqui, ainda no templo, ela diz, Senhor, se o Senhor me der um filho, varão. Se o Senhor me der um filho, varão. Então ela faz uma oração específica, porque naquela época, para manter a genealogia, ela precisava gerar um filho homem. Então, naquele momento, ela fez uma oração, mas ela não fez qualquer oração. Ela falou, eu quero, mas eu quero desse jeito aqui. Eu quero, mas eu quero que o Senhor faça desse jeito aqui. E a Bíblia diz em Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aqui Ana nos mostra que a gente tem que pedir certo, pedir com vontade e pedir de verdade aquilo que a gente quer. Porque se a gente pede qualquer coisa e recebe qualquer coisa, depois a gente está reclamando daquela qualquer coisa. Então, se você confia num Deus que tudo pode, coloca nas mãos de Deus planos impossíveis. Coloca coisas improváveis. Para de supor que, eu vou pedir isso aqui porque eu acho que pode acontecer. Coloca nas mãos de Deus aquilo que você não tem capacidade alguma de conseguir. Aquilo que você tem capacidade de ir, vai lá e faz. Mas aquilo que fugir do seu controle, deposita nas mãos do Senhor. Porque o nosso Deus é aquele que faz o impossível. E ela pediu, eu quero um filho varão. Por quê? Porque ela queria que esse filho fosse profeta, que esse filho trabalhasse na casa do Senhor. E para que isso acontecesse, o primeiro filho dela tinha que ser um varão. Então, irmão, se você está pedindo aí um carro para Deus, não pede um Fiatinho, não pede um Fusca. Não estou menosprezando quem tem, não, mas pede um carro automático. Fala, você está pedindo para Deus uma casa? Pede uma casa que tem 2, 3, 4 quartos. Não pede uma só, tem um quarto ou 2 cômodos, tá bom, Senhor. Prepara aí uma casa para mim com 2 cômodos. E aí Deus prepara a casa com 2 cômodos. Você fala assim, meu Deus do céu, a minha casa está apertada, não está cabendo ninguém, Senhor. Abre as portas para eu conseguir comprar lajota e aumentar a minha casa. Pede para Deus o melhor. Pede para Deus o melhor porque Ele pode te dar o melhor. Nós somos filhos de Deus. E a partir do momento que nós se colocamos como filhos de Deus, nós temos que saber pedir. Eu tenho filha, eu sei. Eu chego nos lugares, ela sempre pede os doces, as coisas mais caras. Tudo que ela vê ali, ela fala o que canta os olhos dela. E eu, qual que eu levo?
Bom, o dia que tem dinheiro eu levo mais caro. Mas assim, eu faço o possível para agradá-lo. Então eu quero que você pense que Deus ele é da mesma forma. Deposite a Ele aquilo que você não tem a capacidade. Eu estava até conversando com meu marido essa semana aqui que se passou, a outra, e eu falei para ele que esse ano eu queria muito trocar de carro. E pela fé eu vou conseguir. A gente viaja muito. Nosso carro é um Corsinha. E não desprezando o Corsinha, mas assim, ele está precisando de muitos reparos e ele também é milzinho, sabe? Chegou em 100, não sobe mais, é aquilo ali. Chegou na subida, não pegou embalo e você sobe, todo mundo passa e você fica. E eu falei, nossa, amor, a gente precisa muito trocar de carro, mas a gente precisa de um carro assim, bom, porque se for para trocar, tem que fazer um carro que a gente vai ficar bastante tempo, tem que ser um carro que a gente vai o quê? Pagar um seguro, tem que ser um carro que vai dar conforto. Que também, outro porém do Corsinha, que fala assim, tem que ser um carro que tem 4 portas, né? Porque eu tenho 2 filhas pequenas, arrumei uma perto da outra, aí tem cadeirinha de um lado, tem bebê conforto do outro, aí puxa o banco do passageiro, se tiver alguém na frente, tem que pedir para descer. Eu falei, meu Deus, é uma prova, né? Mas ainda assim, eu glorifico a Deus, por quê? Porque eu não estou a pé. Melhor que estar a pé é ter o meu Corsinha. E eu falei, olha, esse ano nós vamos trocar de carro. E eu sou muito de fazer plano. Eu sou muito de fazer meta. E meu marido sabe muito disso. Eu ando assim, ó, muito para cima daquilo que as minhas capacidades podem. Mas é porque eu sou filha. Eu sou filha de um Deus que é dono do ouro, da prata. Eu sou filha de um Deus que pode fazer aquilo que as minhas mãos não alcançam. E toda a vida foi assim. Sempre que eu achava que, nossa, eu não posso, Deus mostrava, ó, sai dessa zona de conforto e entra para o confronto. Entra para o confronto das mudanças que eu vou te abençoar. Então, por ser filha, eu falei, olha, eu quero desse jeito. E eu falei, eu descrevi, eu quero um carro de 4 portas, eu quero um carro assim, 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 assim e assim. Eu vou economizar? Vou fazer a minha parte. Mas aquilo que as minhas mãos não alcançarem, oração. Orar é lá, ó, depositar meu joelho no chão e falar, Senhor, eu quero assim, 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 assim. E a ação é o quê? Orar é dobrar meu joelho. E a ação é eu ir trabalhar. Em ação eu dizimar, eu não roubar a casa de Deus, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente está faltando com os dízimos, está faltando com as ofertas, a opressão começa. Então, dizimar, devolver o dízimo, dar oferta, fazer a minha parte, começar a guardar dinheiro, parar de gastar dinheiro à toa, economizar aqui, economizar ali. Só que ainda assim, irmãos, a gente vive num país que a gente paga tanto imposto, que a comida está cara, está tudo assim muito impossível. Então, às vezes você está trabalhando, às vezes você está fazendo o possível, não está saindo nem para comer um lanche, não está comprando nenhuma roupa e ainda assim não está sobrando dinheiro. Mas aí é nessa hora que a gente tem que depositar naquele que pode. Então eu falei para ele, esse ano a gente vai trocar de carro e eu vou comprar um carro. Assim, assim, assim. E não vai ser a prestação não, eu falei para ele. Olha só como é que eu sou audaciosa, né? Comecei o ano sem nenhum centavo. E eu ainda falei, vou querer desse jeito, desse jeito e desse jeito. Então, na última semana, né, o Jefferson andou me mandando umas mensagens assim no grupo que ele achou de uns carros feios. E aí eu fui ficando chateada, sabe? Ele mandou um carro da Citroën que eu acho horroroso. E toda vez que esse carro passa por mim, eu falo, nossa, amor, olha lá que carro feio. Tipo, ele tem um formato estranho, eu nem vou falar o nome, porque vai que um dos irmãos tem o carro e aí vai se sentir ofendido. Mas assim, esse carro é uma prova de feio. E ele me mandou esse carro e estava numa condição muito boa, estava o preço do meu Corsinha. Tipo, se a gente quisesse, dava para trocar. E o carro é o melhor que o nosso Corsinha, porque o carro não passa de 100 facinho. O carro tem algumas coisas, tem 4 portas, mas o carro é horroroso. E aí eu falei, vamos trocar ou não? Ele falou, nossa, mas está muito barato. Eu falei, mas ele é muito feio. E eu conversei com Deus. E eu quero um carro bonito, eu quero daquele... Eu não vou nem falar o modelo agora, irmãos, mas assim, eu e ele, a gente tem um modelo na cabeça, é aquele lá. Toda vez que a gente passa por aquele, fala, não, aquele carro vai ser o nosso. E ele me mostrou esse carro feio, e aí eu peguei e fui orar. Eu falei, não vou fazer nada sem orar, porque uma palavra que falou meu coração aqui, que foi o irmão Rumining, né, que ele pregou e falou assim, ó, antes de comprar um carro, vai orar, porque depois você passa a prova, foi porque você não orou. Antes de comprar uma casa, vai orar. Antes de fazer qualquer negócio, vai orar. Por quê? Porque Deus, ele tem que trazer uma aprovação, porque se não trazer aprovação, a provação vai vir para você. Então eu falei, eu vou orar. E a hora que eu fui orar com o coração triste, sabe? E Deus falou, meu coração, mas você não queria o outro? Você não está querendo aquele lá que é tão impossível ao toque das suas mãos? É tão impossível com a quantidade de dinheiro que você tem? Mas deposita em mim os planos impossíveis. E aí eu mandei mensagem assim para o Jefferson, eu falei, não,
não e não, porque eu sou filho do dono do ouro e da prata. Deus, ele está reservando o melhor para a minha vida. E se eu ficar aceitando qualquer coisa, se eu falar, serve isso daí, Deus vai me dar qualquer coisa. Então, eu não posso pedir qualquer coisa. Eu tenho que pedir o melhor. E aqui eu aprendo com a Ana que ela fala, eu quero um filho varão. E do jeito que ela pediu, aconteceu. Por quê? Porque ela pediu certo, irmãos. Então, nessa noite, a palavra de Deus é, pede, mas pede certo. Não pede pouco não, fala assim, não, Deus, tá aí, tá bom. Não tá bom, não. Eu quero o melhor, porque eu sou filha do melhor. Eu sou filha daquele Deus que pode todas as coisas. E eu glorifico a Deus por estar aqui, ministrando para vocês. E eu creio pela fé que eu ainda vou chegar aqui, vou testemunhar, falar, irmãos, lembra daquele carro que eu falei que eu queria? Então, é aquele lá, tá estacionado. Em nome de Jesus. Porque profetiza, na verdade, faz assim, né? A gente não tá vendo, mas a gente tá o quê? Determinando. Tá determinando que vai acontecer. Quando o irmão aqui, ele faz a ministração da oferta e fala, levanta a sua mão. Eu levanto a minha mão com fé. Por quê? Porque ele está determinando uma promessa que é de Deus. Uma promessa que vem da onde? Da palavra do Senhor. E, irmãos, por Ana saber pedir, porque ela não pediu, ela pediu do jeito que ela queria, ela prometeu também. E vem a outra questão também. O que você está pedindo a Deus? É para a glória do Senhor? Não, Deus quer me abençoar, mas eu quero para o meu conforto, e isso, ótimo, tal, mas é para a glória do Senhor? Porque existem coisas, existem bens que algumas pessoas adquirem que as afastam de Deus. E elas demoram muito para adquirir. E quando adquire? Por quê? Porque Deus sabe da fidelidade de cada um. E ele conhecia o íntimo do coração da Ana. Ele sabia que ela não estava fazendo um voto da boca para fora, não. Ela estava fazendo um voto que vinha diretamente do coração. E por ela estar fazendo um voto verdadeiro, ele deu do jeito que ela queria. E naquele momento em que ela gerou, que ela deu à luz aquela criança, ela cumpriu do jeitinho que ela disse. Assim que a criança desmamar, eu vou levar ela para o templo. Então não vai ser para mim que o Senhor está me dando esse filho, não. Vai ser para a honra e glória do teu santo nome. Não vai ser para mim, vai ser para a tua obra. E é por isso que eu estou pedindo, Senhor, para que a tua glória seja manifesta. Para que o meu filho não seja qualquer um, mas que meu filho seja um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Para que meu filho abra uma escola de profetas. Para que meu filho venha ungir reis na terra. E Deus concedeu esse desejo da Ana e eu me coloquei neste momento no lugar dessa mulher. Que fidelidade, irmãs. Que fidelidade é essa? Porque eu tenho filho. E o amor de mãe é um amor inexplicável. A gente dá a vida pelos filhos. E aí eu fico imaginando naquele momento, né? Ela olhando aquela criança e falar, mas eu prometi. Eu amo meu filho, mas eu amo mais a Deus. Porque se meu amor pelo meu filho, pelo meu pai, pelo meu esposo, pela minha mãe, enfim, for superior ao amor de Deus, ao amor que eu sinto por Deus, o meu amor de nada serve. Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus, ele tem muito, muito, muito mais a nos oferecer, irmãos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas servimos a um Deus perfeito e fiel. E por ser um Deus perfeito e fiel, eu venho te dizer, nessa noite, ele não vai te decepcionar. Permaneça fiel, permaneça na oração, permaneça aqui na palavra do Senhor. Permaneça uma vida de intimidade. Porque eu vejo nessa mulher aqui, uma vida de intimidade com o Senhor. Não foi naquele momento. Deus já tinha obra muito antes com a vida dessa mulher. Porque ele sabia que na opressão dela, até naquele momento ali, ela ia saber valorizar. Ela ia saber valorizar as provações, as lutas que ela passou, porque o que Deus tem para a vida dela é maior do que ela passou. E a Bíblia diz nos versículos seguintes, se os irmãos quiserem ler em casa, né? A Bíblia diz que Deus, ele não abençoou só com Samuel. Depois disso, Deus abriu a madre dela, não foi para gerar um filho, para gerar vários filhos, mais de um filho. Então, assim, antes a mulher que não tinha filho nenhum, antes a mulher que via se sendo humilhada por não poder gerar, agora estava ali, de ano em ano com a barriga crescendo. A mulher estava ali, de ano em ano, glorificando ao nome de Deus e mostrando, eu era da madre cerrada, hoje eu sou
mãe de filhos. E eu quero profetizar nessa noite, para você que às vezes está querendo aí, eu quero uma bênção, uma providência do Senhor no meu ventre. Eu quero ser abençoada com filhos, eu quero profetizar nessa noite que Deus abra madres nessa noite, que assim como Ele fez na vida de Ana, Ele venha fazer com mulheres neste lugar, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele faz o impossível, ainda que o homem e a mulher, ainda que o médico diga que não tem jeito, o nosso Deus é aquele que dá jeito, é aquele que abre portas aonde só tem paredes, é aquele que onde fala, não tem como acontecer, Ele fala, opa, eu vou abrir o mar aqui para você passar, não tem como, é improvável, opa, eu sou Deus poderoso na guerra, eu venço a batalha, ainda que você pense que está sozinho, você não está. Deus está na sua vida. Glorifique o nome deste Deus, porque Ele está neste lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Aleluia, glória, santo, 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 Tu és fiel, Jesus. Aleluia, santo, 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 glória. Ai, de cantará manaia, si de cantará manaia, oh, de cantará manaia, e de cantará manaia, si de cantará manaia, irmãos. Irmãos, permaneça na palavra, porque os dias são maus. O amor de muitos está se esfriando. As pessoas não estão mais querendo saber de Deus. As pessoas não estão mais frequentando, sequer pensando em frequentar igrejas. Os dias são tão maus que as pessoas estão perdendo até o amor ao próximo. E quando eu digo amor ao próximo, é de estender a mão, de abençoar a vida do irmão, de se olhar e colocar no lugar de outra pessoa, irmãos. Permaneçam na oração, na leitura da palavra de Deus, porque quer intimidade, irmãos. Quem quer intimidade, lê a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Jesus está voltando. Quer ouvir Jesus falar? Abre a Bíblia. Todo dia Ele tem uma palavra nova para a sua vida. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque é com intimidade que a gente alcança graça. É com intimidade que a gente alcança sabedoria. Eu, por mim mesma, nossa, quem sou eu? Eu não conseguiria subir aqui para falar de Deus. Mas existe uma palavra, né, que qual o Espírito Santo do grego diz dinamis, que é poder. Olha, eu vou te dar poder para fazer, eu vou te dar poder e você vai fazer aquilo que você acha que não pode fazer. E eu glorifico a Deus por estar aqui, ó, nesta noite, profetizando, determinando na vida de vocês, que a vida de vocês vai ser tão abençoada como foi a vida desta mulher. Essa mulher aqui, ela gerou um dos maiores profetas do Velho Testamento. E eu glorifico a Deus pela vida dela, pelo testemunho dela, porque hoje eu posso proclamar, eu posso profetizar para mulheres aqui. Permaneçam em oração. Permaneça aqui, ó, meditando na palavra. Mulher que vive uma vida voltada para a palavra, mulher que vive uma vida voltada para imitar, para servir a Jesus, é a mulher mais abençoada da face da terra. Quantas mulheres hoje querem ser abençoadas pelo Senhor? Glorifique a Deus nesta noite. Aleluia. E, irmãos, eu só quero agradecer a oportunidade de poder ministrar aqui nesta noite. Deus, Ele sabe o quanto eu fiquei por um tempo, como eu diria, com os talentos enterrados. Eu amo abundantemente ler a Bíblia. Eu não consigo ler a palavra de Deus sem que os meus olhos encham d'água. Hoje, quando eu estava lendo, o meu marido ele falou assim, o que está acontecendo? Constantemente ele me pergunta por que você está chorando. Mas é porque a palavra ela é tão pura, ela é tão maravilhosa, a palavra é tão voz de Deus nas nossas vidas, que é impossível ler essa palavra e continuar sendo a mesma pessoa. Eu me orgulho da pessoa que a palavra tem me transformado. Eu me orgulho da mulher que eu tenho sido transformada através da palavra. Irmãos, muitos estão sendo oprimidos porque estão fugindo, na verdade, não vou ler hoje não. Estão fugindo da leitura da palavra. Essa palavra ela é tão libertadora que ela liberta a gente até de doenças da alma. Eu fui liberta por enfermidades do profundo da alma através dessa palavra. Fui liberta de culpas, de medos, de perseguições, de tristezas, de mágoas, de ressentimento, tudo através da palavra, porque a partir do momento que eu deixei Jesus entrar na minha vida, que eu deixei Jesus ali trabalhar e juntamente com a oração, né, porque palavra e oração caminham juntas, eu tive a minha vida transformada. E irmãs e irmãos, Deus ele quer transformar vidas através da palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Você recebeu a palavra de Deus? Glória a Deus por isso. Queremos agradecer aos nossos internautas que estiveram conosco. Até uma próxima, assim Deus nos permitindo. As nossas crianças já vão louvar o nome do Senhor. Chama as nossas crianças para louvar.